Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre a Guerra Mexicano-Americana, que foi um conflito armado entre os Estados Unidos e o México de 1846 a 1848. A Guerra Mexicano-Americana aconteceu entre os Estados Unidos e o México de 1846 a 1848 e foi motivada pela ambição americana sobre territórios que pertenciam originalmente aos mexicanos. Esse conflito foi uma das etapas da Marcha para o Oeste, processo de expansão territorial realizado pelos Estados Unidos durante o século XIX. As tensões entre Estados Unidos e México principiaram-se com a chegada de colonos americanos ao Texas, ainda na década de 1820. O México havia conquistado sua independência da Espanha em 1821 e, portanto, havia herdado todos os territórios que faziam parte do vice-reino da Nova Espanha, dos quais o Texas fazia parte. Nesse período, o governo mexicano, visando incentivar a ocupação e colonização do território correspondente ao Texas, assinou um acordo com Moses e Stephen Austin, ambos americanos, permitindo a mudança deles para essa região. Esse acordo iniciou a colonização do Texas por cidadãos americanos. O governo mexicano esperava que o aumento populacional diminuiria os ataques indígenas nas terras que correspondiam ao estado de Coahuila e Texas. Pouco tempo depois, a relação entre os colonos americanos e o governo mexicano azedou. Os colonos americanos não aceitavam obedecer a algumas determinações do governo mexicano, tais como libertação de escravos, conversão ao catolicismo e pagamento de determinados impostos. Esses atritos levaram os colonos a organizarem-se contra o governo mexicano e pela independência do Texas. Esse processo desencadeou a Revolução do Texas em 1836, na qual houve batalhas significativas em determinados locais, como Bexar e no Forte do Álamo. O combate decisivo aconteceu em San Jacinto, quando as tropas mexicanas foram definitivamente derrotadas pelos rebeldes texanos. Com a derrota do governo mexicano, o Texas separou-se do México e declarou sua independência como República do Texas. Pequenas batalhas marítimas entre o governo mexicano e forças texanas estenderam-se até a década de 1840, porém o México não conseguiu retomar nenhum controle sobre o Texas em nenhum momento. Uma consequência importante desse conflito foi o rompimento de relações entre México e Estados Unidos. A partir de 1845, o presidente americano James Knox Polk, imbuído do espírito do Destino Manifesto, demonstrou interesse em expandir ainda mais o território americano. O alvo dessa vez foi o estado mexicano da Califórnia. O governo americano ofereceu uma quantia de 25 milhões de dólares para que o México vendesse os estados da Califórnia e do Novo México. A oferta foi rejeitada pelo governo mexicano. Em abril de 1846, o presidente mexicano declarou que o México estava em uma guerra defensiva contra os Estados Unidos. Essa declaração deu início às hostilidades, de facto, entre esses dois países. O conflito decorrente desses atritos prolongou-se por 2 anos, com o exército americano vencendo todas as grandes batalhas da guerra. O destaque da vitória americana foi a conquista da Cidade do México, capital mexicana, em setembro de 1847, após a vitória na Batalha de Chapultepec. Após a conquista da Cidade do México, o governo mexicano aceitou negociar os termos de rendição com os Estados Unidos. A rendição mexicana foi oficializada no Tratado Guadalupe Hidalgo,
assinado em 1848. Com a assinatura desse acordo, o México reconheceu a derrota e cedeu o Texas, o Novo México e a Califórnia para os Estados Unidos. Com isso, o México perdeu cerca de 40% de seu território. Em troca, os Estados Unidos pagaram 15 milhões de dólares para o México como compensação e perdoaram algumas dívidas que o governo mexicano possuía com os cidadãos americanos. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tchau!